Desde o início dos tempos, o homem busca materiais diferentes e mais exóticos para utilizar com os pigmentos utilizados em sua arte. Desde simples pinturas rupestres há dezenas de milhares de anos até a perfeição vista pelos mestres durante a Renascença, nenhuma jamais foi tão interessante quanto nosso próximo artefato. Conhecido como One Purple, foi encontrado em relíquias que datam de 3.000 anos. Usado em pinturas de parede, em guerreiros de terracota, cerâmica, metais e joias, o pigmento encontrou seu caminho em muitas artes chinesas antigas, e surpreendentemente, esse pigmento intrigante é uma maravilha tecnológica. Era um enigma feito por meio de um processo tão complexo, usando muitos materiais diferentes em proporções precisas e depois aquecendo as misturas a temperaturas incríveis. Pesquisadores do Museu Britânico descobriram que, quando o pigmento é exposto a uma fonte de luz LED, o pigmento One Purple emite um poderoso raio de luz no infravermelho próximo. De acordo com seu estudo, publicado na revista Analytical and Bioanalytical Chemistry, os pigmentos One Purple aparecem com clareza surpreendente quando sob as condições certas, o que significa que mesmo traços fracos da cor que são invisíveis a olho nu podem ser vistos com sensores infravermelhos. Um pigmento complexo claramente desenvolvido para aplicações complexas. Ao contrário dos corantes naturais encontrados na antiguidade, que são compostos orgânicos, o One Purple é um pigmento sintético feito de materiais inorgânicos. A cientista Elizabeth Fitzhugh, conservadora do Smithsonian, foi a primeira a identificar o complexo composto sintético que compõe o One Purple, incluindo um silicato de bário e cobre. Como esses povos antigos adquiriram tal conhecimento é claramente uma questão que precisa ser respondida. E embora muitas pessoas frequentemente zombem de antigas teorias alienígenas, os físicos quânticos de Stanford, o Laboratório Nacional de Los Alamos e o Instituto de Física do Estado Sólido de Tóquio relataram que, quando One Purple é exposto ao frio extremo e a um alto campo magnético, a estrutura química do pigmento entra em um novo estado chamado ponto crítico quântico, no qual materiais tridimensionais perdem uma dimensão. Mostramos pela primeira vez que o comportamento coletivo em um material tridimensional em massa pode realmente ocorrer em apenas 2 dimensões, disse Ian Fisher, professor assistente de física aplicada em Stanford, no relatório de Stanford. Os pesquisadores disseram que a descoberta pode ajudar a entender as propriedades necessárias de novos materiais, incluindo supercondutores mais exóticos. Esse pigmento maravilhoso foi um presente de outro lugar? Achamos que as evidências são altamente convincentes. Ao longo da história, uma vasta gama de indivíduos que, por qualquer motivo, tornaram-se figuras idolatradas por suas civilizações. Alguns até vistos como figuras divinas, seres sencientes e divinos, que, após sua passagem para a próxima vida, acreditavam que viviam, muitas vezes como divindades, de acordo com a história do Novo Mundo. As práticas de pesquisa mais financiadas academicamente nos referidos preparativos para a vida após a morte são, sem dúvida, as múmias encontradas no Antigo Egito. O Vale dos Reis, impressionante estratégia de proteção contra invasores de tumbas. No entanto, a lista de práticas de proteção semelhantes é longa. A Esfinge, mesmo reivindicada como a protetora das tumbas piramidais do faraó por alguns, embora nós, como tantos outros, com base na falta de evidências, seja falsa devido às pirâmides nunca terem sido tumbas comprovadas. No entanto, esse tema de proteger os mortos permeou claramente as mentes dos historiadores, suspeitamos, isso se deve à sua recorrência ao longo da história. A maldição de Tutancâmon, mais uma história relativa derivada do Egito, com acontecimentos misteriosos durante a incrível descoberta de Howard Carter da tumba do rei Tutancâmon. Objetos de motivações interessantes costumavam ser deixados com essas figuras importantes. Não apenas máscaras mortuárias de ouro maciço, tronos, moedas, bengalas e outras joias, mas também pessoas da nobreza foram encontradas enterradas em carruagens, completas com 8 cavalos sacrificados para o enterro. Também cobrimos muitas outras tumbas com armadilhas explosivas, prova das próprias crenças dos antigos em suas próprias versões da vida após a morte.
No entanto, inquestionavelmente, o mais original, e por permanecer sem lacre, o mais enigmático de todos eles, ainda estava guardado por um exército de terracota igualmente único, onde todos os soldados esculpidos para representar um homem individual, e o pigmento interdimensional do fenômeno quântico. Amparpo ainda visível em muitos deste exército. O que torna este local tão diferente de todos os outros é que um exército inteiro, juntamente com outra tecnologia desconcertante, guarda uma tumba, claramente construída ao longo de uma quantidade incrível de tempo e com um esforço enorme. Deve conter alguém, ou algo, de importância inimaginável. Além disso, como mencionado em um vídeo anterior, bestas compostas inexplicavelmente avançadas com pontas venenosas foram encontradas ainda no local, protegendo a entrada. Embora em algum ponto coberto de sedimentos, possivelmente porque o exército de terracota foi encontrado enterrado. Esta tumba foi antes do dilúvio? As tecnologias de varredura por radar estão avançando rapidamente, independentemente da proibição estrita dos chineses de entrar na tumba. A tecnologia está finalmente nos permitindo ver pela primeira vez exatamente o que essa incrível demonstração de poder tem guardado durante todo esse tempo. É uma investigação que achamos incrivelmente emocionante. A cultura Liangu, uma civilização incrivelmente antiga, agora perdida, mas uma vez altamente avançada, que já habitou as margens do delta do rio Yangtze, no leste da China. Os avanços culturais desta civilização têm sido de interesse arqueológico por várias décadas, particularmente devido à sua semelhança com o crescimento de nossa própria civilização moderna, lançando mistério sobre como esta civilização outrora florescente e de classe desapareceu repentinamente. Frequentemente, descobriu-se que os enterros eram praticados com padrões diferentes. Isso dependia dos ativos financeiros da família do indivíduo. No entanto, quase toda a extensão das ruínas desta monstruosa civilização antiga estava estratificada. A academia manteve-se ocupada documentando suas técnicas de cerâmica e a maestria que possuíam na manipulação do jade. Mas por que eles simplesmente desapareceram cerca de 4.000 anos atrás, depois de florescer inabalável de 5.300 anos atrás, permaneceu um espinho em seus lados, que eles aparentemente eram incapazes de explicar sem a admissão parcial de um grande dilúvio antigo, uma realidade que parece que eles têm. Finalmente se rendeu. As investigações desta antiga civilização, embora não sejam amplamente conhecidas fora da China, revelaram que a civilização mostra todas as características das outras civilizações globais avançadas que temos pesquisado em todo o mundo, provavelmente ligadas, sentimos. Manipulação de canais para irrigação, agricultura avançada e muitas outras formas de evidência, incluindo sistemas avançados de encanamento e esgoto, nos levam a essa conclusão. No entanto, independentemente deste único milênio inovador, a cultura Liangu misteriosamente entrou em colapso há cerca de 4.300 anos, e a antiga cidade foi abruptamente abandonada. Exatamente porque nunca foi totalmente compreendido, embora muitos tenham sugerido que alguma forma de inundação catastrófica levou a esse declínio repentino. Uma fina camada de argila foi encontrada nas ruínas preservadas, o que aponta para uma possível conexão entre o fim da civilização avançada e as inundações do rio Yangtze ou inundações do Mar da China Oriental, geólogo Christoph Spudel da Universidade de Innsbruck. A Áustria finalmente admitiu. Achamos tais conclusões, e de fato, as ruínas em que foram envolvidas, altamente convincentes.